Como o rio é chamado Vago, embora os Matherly tenham deixado suas margens há 1000 anos. Jardim de Cima ainda é Jardim de Cima, ainda que o último Gardner tenha morrido no Campo de Fogo. Rochedo Casterly fervilha de Lannister, e em nenhum lugar um Casterly é encontrado. O mundo muda, Sor. Esse riacho xadrez nasce na Colina Ferradura, que era inteiramente minha quando olhei pela última vez. A água é minha também. Mestre Serrick, mostre a ele. O mestre desceu do estrado. Não devia ser muito mais velho do que Dunk, mas sua túnica cinza e a corrente em volta do pescoço lhe davam um ar de sabedoria sombria, que desmentiam seus anos. Em suas mãos estava um velho pergaminho. Veja você mesmo, Sor, ele disse, enquanto o desenrolava e o oferecia a Dunk. Dunk, o pateta, a cabeça dura como uma muralha de castelo. Sentiu as bochechas corarem de novo. Cautelosamente pegou o pergaminho do mestre e fez uma careta para a escrita. Nenhuma palavra era inteligível para ele, mas conhecia o selo de cera sob a assinatura elaborada. O dragão de 3 cabeças da casa Targaryen. O selo do rei. Estava olhando para um decreto real de algum tipo. Dunk moveu a cabeça de lado a lado para que pensassem que estava lendo. Há uma palavra aqui que não consigo decifrar, resmungou, depois de um momento. Egg, venha dar uma olhada. Você tem olhos mais afiados do que os meus. O garoto disparou para o lado dele. Que palavra, Sor? Dunk apontou. Essa aqui. Ah! Egg leu rapidamente. Então, ergueu os olhos para Dunk e assentiu levemente. O riacho é dela. Ela tem um papel. Dunk sentiu como se tivesse sido apunhalado no estômago. O selo do próprio rei. Isso deve haver algum engano. Os filhos do velho morreram a serviço do rei. Por que sua graça tiraria seu riacho? Se o rei Darien fosse um homem menos misericordioso, ele teria perdido a cabeça também. Por um instante, Dunk ficou perdido. O que quer dizer? Ela quer dizer, Mestre Serrick disse, que Sor Eustace Grey é um rebelde e um traidor. Sor Eustace escolheu o dragão negro em vez do vermelho, na esperança de que um rei Blackfyre pudesse restaurar as terras e os castelos que os Osgrey tinham perdido sob o reinado Targaryen. A senhora Rowan explicou. Principalmente ele queria fosso gelado. Os filhos dele pagaram pela traição com sangue. Quando ele trouxe os ossos dos rapazes para casa e entregou a filha para os homens do rei como refém, sua esposa se jogou do alto da torre de pouso veloz. Sor Eustace lhe contou isso? O sorriso dela era triste. Não acho que tenha contado. O dragão negro. Você jurou sua espada para um traidor pateta. Você comeu o pão de um traidor e dormiu sob um teto de um traidor. Senhora, ele disse, tateando, o dragão negro foi há 15 anos. Isso é agora, e é uma seca. Mesmo que tenha sido um rebelde antigamente, só Eustace ainda precisa de água. A viúva vermelha se levantou e alisou a saia. Melhor que reze por chuva então. Foi quando Dunk se lembrou das palavras de despedida de Osgrey no bosque. Se não lhe der uma parte da água para seu próprio bem, faça isso pelo filho dele. O filho dele? Adam. Ele serviu aqui como pajem e escudeiro do seu pai. O rosto da senhora Rowan era uma pedra. Aproxime-se. Ele não sabia o que mais fazer além de obedecer. O estrado acrescentava quase meio metro à altura dela. Mesmo assim, Dunk era mais alto. Ajoelhe-se, ela disse. Ele se ajoelhou. Ela lhe deu um tapa com toda a sua força. E era muito mais forte do que parecia. A bochecha dele ardeu, e ele sentiu o gosto de sangue na boca, de um lábio cortado, mas ela não o machucou de verdade. Por um momento, tudo o que Dunk pôde pensar foi em agarrá-la pela longa trança ruiva, colocá-la no colo e lhe dar uns tapas no traseiro, como alguém faria com uma criança mimada.
Se eu fizer isso, no entanto, ela vai gritar e 20 cavaleiros entrarão aqui para me matar. Ousa apelar para mim em nome de Adam. As narinas dela se abriram. Retire-se de fosso gelado, Sor, imediatamente. Eu nunca pretendi vá, ou eu encontrarei um saco grande bastante para você, e eu mesma o costurarei. Diga a Sor Eustace para me trazer Benes do escudo marrom pela manhã, ou eu mesma irei atrás dele com fogo e espada. Você me entendeu? Fogo e espada. Septão Sefton pegou Dunk pelo braço e o tirou rapidamente da sala. Egg o seguiu de perto. Isso foi muito insensato, Sor. O gordo Septão sussurrou, levando-os até a escada. Muito insensato. Mencionar Adam Osgrey. Sor Eustace me disse que ela gostava muito do garoto. Gostava? O Septão bufou pesadamente. Ela amava o garoto, e ele a ela. Nunca passou de um beijo ou dois, mas foi por Adam que ela chorou após o campo do capim vermelho. Não pelo marido que mal conheceu. Ela culpa Sor Eustace pela morte dele, e corretamente. O garoto tinha 12 anos. Dunk sabia o que era ter uma ferida. Sempre que alguém falava da Campina de Valfreixo, ele pensava nos 3 bons homens que morreram para salvar seu pé e nunca deixava de doer. Diga, senhora, que não foi meu desejo magoá-la. Peça-lhe perdão. Farei tudo o que puder, Sor, o Septão Sefton assegurou. Mas diga a Sor Eustace para trazer Benes para ela. E rápido. Caso contrário, vai ficar difícil para ele. Vai ficar muito difícil. Foi só depois que as muralhas e torres de fosso gelado desapareceram no oeste atrás deles que Dunk se virou para Egg e perguntou: que palavras estavam escritas naquele papel? Era uma garantia de direito, Sor. Para Lord Wyman Webber do Rei, pelos serviços leais dele na rebelião recente, Lord Wyman e seus descendentes tinham garantidos todos os direitos sobre o riacho Xadrez, desde a nascente na colina Ferradura até a foz, no lago Frondoso. Também diz que Lord Wyman e seus descendentes têm o direito de caçar veados vermelhos, javalis e coelhos no bosque de Watt, sempre que desejarem, e de cortar 20 árvores do bosque a cada ano. O garoto limpou a garganta. A garantia é só por um tempo, no entanto. O papel diz que, se Sor Eustace morrer sem um herdeiro do sexo masculino do seu sangue, Pouso Veloz reverterá para a coroa e os privilégios de Lord Webber acabarão. Eles foram marechais da fronteira norte por 1000 anos. Tudo o que deixaram para o velho foi uma torre na qual morreram. E sua cabeça, Egg comentou. Sua graça deixou a cabeça dele só, mesmo ele sendo um rebelde. Dunk deu uma olhada no menino. Você teria tirado isso dele? Egg teve que pensar a respeito. Algumas vezes na corte eu servia no pequeno conselho do rei. Eles costumavam brigar por causa disso. Tio Bellor dizia que a clemência era melhor quando se lidava com um adversário honrado. Se um homem derrotado acredita que será perdoado, ele vai abaixar a espada e dobrar o joelho. Caso contrário, ele lutará até a morte e matará mais homens leais e inocentes. Mas Lord Corvo de Sangue dizia que quando você perdoa rebeldes, só está plantando sementes para a próxima rebelião. A voz dele era cheia de dúvidas. Por que Sor Eustace se levantou contra o rei Darien? Ele era um bom rei. Todo mundo diz isso. Trouxe Dorne para o reino e fez dos Dorneses nossos amigos. Você teria que perguntar a Sor Eustace, Egg. Dunk achava que sabia a resposta, mas não era a que o garoto gostaria de ouvir. Ele queria um castelo com um leão no portão de entrada, mas tudo o que conseguiu foram túmulos entre as amoreiras. Quando alguém jurava a espada para um homem, prometia servir e obedecer, lutar por ele se necessário, não se intrometer em seus assuntos nem questionar sua lealdade. Mas Sor Eustace o fizera de tolo. Ele disse que os filhos morreram lutando pelo rei e me fez acreditar que o riacho era dele. À noite os pegou no bosque de Watt. Aquilo foi culpa de Dunk.
Devia ter ido direto para casa pelo caminho que vieram, mas, em vez disso, virou para norte para dar outra olhada na barragem. Ele chegou a pensar em derrubar a coisa toda com as próprias mãos. Mas o Seth e Sir Lucas Longon Inch provaram não ser tão obsequiosos. Quando Dunk e Egan chegaram à barragem, encontraram-na guardada por um par de besteiros, com emblemas da aranha costurados em seus justilhos. Um estava sentado com os pés descalços na água roubada. Dunk poderia tê-lo estrangulado alegremente apenas por isso, mas o homem os ouviu chegando e rapidamente pegou sua besta. Seu companheiro, ainda mais rápido, engatilhou a arma e se preparou. O melhor que Dunk pôde fazer foi olhar para eles ameaçadoramente. Depois disso, não havia mais nada a fazer além de refazer seus passos. Dunk não conhecia essas terras tão bem quanto Sir Benis. Teria sido humilhante se perder em um bosque tão pequeno quanto o de Watt. Quando finalmente chegaram ao outro lado do riacho, o sol estava baixo no horizonte e as primeiras estrelas surgiram, juntamente com nuvens de cupins. Entre as altas árvores negras, Egg encontrou a língua novamente. Sor, aquele septão gordo disse que meu pai fica amuado em Solarestival. Palavras são vento. Meu pai não fica amuado. Bem, Dunk comentou. Ele devia. Você fica amuado. Eu não só, franziu o senho. Fico? Um pouco, mas não com muita frequência. De outro modo, eu lhe daria um tapão na orelha mais vezes do que eu dou. Você me deu um tapão na orelha no portão. Aquilo foi meio tapão, na melhor das hipóteses. Se eu lhe der um tapão inteiro, você saberá. A viúva vermelha deu um tapão inteiro em você. Dunk tocou o lábio inchado. Não precisa soar tão delicado com isso. Ninguém deu um tapão na orelha do seu pai, no entanto. Talvez por isso o príncipe Macar seja como é. Quando o rei nomeou Lord Corvo de Sangue sua mão, o senhor seu pai se recusou a fazer parte do conselho e partiu de Porto Real para sua própria sede. Ele relembrou Egg. Está em Solarestival, há um ano inteiro mais metade de outro. Como chama isso além de, entre aspas, ficar amuado? Chamo isso de ficar irritado, Egg declarou com arrogância. Sua graça devia ter feito de meu pai sua mão. Ele é seu irmão e o melhor comandante em batalha no reino desde que tio Baelor morreu. Lord Corvo de Sangue não é nem mesmo um lord de verdade. Isto é só algum tipo de cortesia estúpida. Ele é um feiticeiro e ainda de baixo nascimento. Nascimento bastardo, não baixo nascimento. Corvo de Sangue podia não ser um lord de verdade, mas era nobre de ambos os lados. Sua mãe fora uma das várias amantes do rei Aerion, o indigno. Os bastardos de Aegon tinham sido banidos dos 7 reinos, desde que o velho rei morrera. Ele os legitimaria em seu leito de morte, não só os grandes bastardos, como Corvo de Sangue, Aço Amargo e Daemon Blackfyre, cujas mães eram senhoras, mas até os menos importantes, que gerara com putas e vadias de tavernas, filhas de comerciantes, donzelas de pantomimeiros e cada camponesa bonita, sobre a qual teve a chance de pôr o olho. Fogo e sangue eram as palavras da casa Targaryen, mas certa vez Dunk ouvira Sir Arlan dizer que as de Aegon deviam ter sido lave-a e trague-a para minha cama. O rei Aegon deixou o Corvo de Sangue limpo da bastardia, ele recordou Egg, e fez o mesmo com o restante deles. O velho alto septão disse para meu pai que as leis do rei são uma coisa e que as leis dos deuses são outra. O garoto respondeu teimoso. Filhos legítimos são gerados em um leito nupcial e abençoados pelo pai e pela mãe. Mas bastardos nascem da luxúria e da fraqueza, ele disse. O rei Aegon decretou que seus bastardos não eram bastardos, mas não podiam mudar a natureza deles. O alto septão dizia que todos os bastardos nascem para atrair. Daemon Blackfyre, Aço Amargo e até Corvo de Sangue. Lord Rivers era mais esperto do que outros dois, ele dizia, mas no fim,
também provaria ser um traidor. O alto septão aconselhou meu pai a nunca confiar nele, nem em outros bastardos, grandes ou pequenos. Nascidos para trair, Dunk pensou. Nascidos da luxúria e da fraqueza. Nunca se deve confiar neles, grandes ou pequenos. Egg, ele falou, já pensou que eu posso ser um bastardo? Você, Sor. Aquilo pegou o menino de surpresa. Você não é. Posso ser. Nunca conheci minha mãe ou soube o que foi feito dela. Talvez eu tenha nascido grande demais e a matado. Mais provável que ela fosse alguma puta ou garota de taverna. Não se encontram senhoras bem-nascidas na Baixada das Pulgas. E se ela chegou a se casar com meu pai? Bem, o que aconteceu com ele? Dunk não gostava de lembrar de sua vida antes de Sir Arlan o ter encontrado. Havia uma casa de pasto em Porto Real, onde eu costumava vender ratos, gatos e pombos para guisado. O cozinheiro sempre afirmou que meu pai era algum ladrão ou larápio. Abre aspas. É provável que eu o tenha visto enforcado. Fecha aspas. Ele costumava me dizer. Abre aspas. Mas talvez só o tenham mandado para a muralha. Fecha aspas. Quando era escudeiro de Sir Arlan, eu perguntava para ele se não podíamos ir naquele caminho, algum dia, para pegar serviço em Winterfell, ou em algum outro castelo nortenho. Eu tinha essa ideia de que, se conseguisse chegar à muralha, talvez encontrasse algum velho, um homem realmente alto que se parecesse comigo. No entanto, nunca fomos. Só Arlan dizia que não havia sebes no norte e que todas as florestas eram cheias de lobos. Ele negou com a cabeça. Resumindo, é provável que você seja escudeiro de um bastardo. Pela primeira vez, Egg não tinha nada a dizer. A escuridão se aprofundava ao redor deles. Vagalumes se moviam lentamente pelas árvores. Suas luzinhas eram como muitas estrelas vagantes. Havia estrelas no céu também. Mais estrelas do que qualquer homem conseguiria contar, mesmo se vivesse até ficar tão velho quanto o rei J. Harris. Dunk precisava só erguer os olhos para encontrar amigos conhecidos. O garanhão e a porca, a coroa do rei e a lanterna da velha, a galé, o fantasma e a donzela da lua. Mas havia nuvens ao norte, e o olho azul do dragão de gelo estava escondido dele. O olho azul que apontava para o norte. A lua tinha nascido quando chegaram a Pouso Veloz, escura e alta no topo da colina. Uma pálida luz amarela se derramava pelas janelas superiores da torre, ele viu. Na maior parte das noites, Sir Eustace ia para a cama assim que jantava, mas não esta noite, pelo que parecia. Está esperando por nós, Dunk sabia. Benes do escudo marrom os esperava também. Encontraram-no sentado nos degraus da torre, mastigando folha amarga e amolando sua espada longa à luz da lua. O ruído lento da pedra no metal percorria um longo caminho. Por mais que Sir Benes negligenciasse suas roupas e a si mesmo, mantinha suas armas em ordem. O pateta voltou, Benes disse. Eu estava amolando meu aço para resgatá-lo daquela viúva vermelha. Onde estão os homens? Buco e o Watch molhado estão no telhado de vigia, caso a viúva apareça. O resto se arrastou para a cama, choramingando. Estão doloridos como o pecado. Trabalhei duro com eles. Tirei um pouco de sangue daquele simplório grande, só para deixá-lo louco. Ele luta melhor quando está louco. Deu seu sorriso marrom e vermelho. Belo lábio sangrando você tem. Da próxima vez, não caia nas pedras. O que a mulher disse? Ela pretende ficar com a água e quer você também, por ter cortado aquele escavador na barragem. Achei que ela fosse querer. Benes cuspiu. Muito incômodo por um camponês qualquer. Ela devia me agradecer. Mulheres gostam de homens com cicatrizes. Não vai se incomodar se ela cortar seu nariz, então. Que se foda. Se eu quisesse meu nariz cortado, eu mesmo cortaria. Apontou com o polegar para cima. Vai encontrar Sor inútil em seus aposentos, pensando no quão grande ele costumava ser. Egg falou. Ele lutou pelo dragão negro. Dunk teria dado um tapão no garoto,
Mas o cavaleiro marrom só gargalhou. Claro que sim. Olhe para ele. Parece o tipo que escolhe o lado vencedor. Não mais do que você. Caso contrário, não estaria aqui conosco. Dunk se virou para Egg. Cuide de Trovão e de Mestre, e depois junte-se a nós. Quando Dunk apareceu na porta, o velho cavaleiro estava sentado ao lado da lareira em seu roupão de dormir, embora não houvesse fogo aceso. Estava com a taça de seu pai na mão. Uma pesada taça de prata que fora feita para algum Lord Osgrey de antes da conquista. Um leão xadrez adornava o cálice, feito de escamas de jade e ouro, embora algumas das escamas de jade estivessem faltando. Ao ouvir os passos de Dunk, o velho cavaleiro levantou os olhos e pestanejou, como um homem despertando de um sonho. Sir Duncan, você voltou. Será que vê-lo fez Lucas Inchfield se deter, Sir? Não que eu tenha visto, senhor. É mais provável que o tenha deixado irado. Dunk lhe contou o melhor que pôde, embora omitisse a parte sobre a senhora Helicent, que fazia dele um completo tolo. Teria deixado de lado o tapão também, mas seu lábio cortado estava inchado 2 vezes o tamanho normal, e Sir Eustace não deixaria de notar. Quando percebeu, o velho franziu o senho. Seu lábio. Dunk o tocou cautelosamente. Sua senhoria me deu um tapa. Ela bateu em você? A boca dele abriu e fechou. Ela bateu no meu enviado, que foi até ela sob o estandarte do leão xadrez. Ela ousou colocar as mãos em sua pessoa. Só uma mão, Sir. Parou de sangrar antes que deixássemos o castelo. Ele fechou a mão em um punho. Ela quer Sir Benis, não sua prata, e não vai derrubar a barragem. Ela me mostrou um pergaminho com alguns escritos nele, e o selo do próprio rei. Lá diz que o riacho é dela. E ele hesitou. Ela disse que você se ergueu com um dragão negro. Sir Eustace pareceu se afundar. Temi que ela fizesse isso. Se desejar deixar meus serviços, não o deterei. O velho cavaleiro olhou para a taça, embora Dunk não pudesse dizer o que estava vendo. Você me disse que seus filhos morreram lutando pelo rei. E foi o que aconteceu. O rei legítimo, Daemon Blackfyre, o rei que ostentava a espada. O bigode do velho estremeceu. Os homens do Dragão Vermelho chamavam a si mesmos de legalistas, mas nós, que escolhemos o negro, éramos leais do mesmo jeito. Embora agora todos os homens que marcharam ao meu lado para colocar o príncipe Daemon no trono de ferro desapareceram como orvalho da manhã. Talvez eu tenha sonhado com eles, ou, mais provável, Lord Corvo de Sangue e seus dentes de corvo colocaram medo neles. Não podem estar todos mortos. Dunk não pôde negar a verdade daquilo. Até aquele momento, nunca havia conhecido um homem que lutara pelo pretendente. Devo ter conhecido, no entanto. Havia milhares deles. Metade do reino era pelo Dragão Vermelho e metade pelo Negro. Ambos os lados lutaram corajosamente. Sir Arlan sempre disse. Ele achou que o velho cavaleiro iria querer ouvir aquilo. Sir Eustace agarrou a taça de vinho com as 2 mãos. Se Daemon tivesse cavalgado sobre Gwaine Corbray, se Bola de Fogo não tivesse sido morto na véspera da batalha, se Hightower, Tarbeck, Oakhart e Butterwell tivessem nos enviado todas as suas forças em vez de tentar manter um pé em cada campo, se Manfred Lothston tivesse se provado verdadeiro em vez de traidor, se tempestades não tivessem atrasado a frota de Lord Bracken com os besteiros de Myr, se Dedo Ligeiro não tivesse sido pego com os ovos de dragão roubados, tantos ses, Sir, e qualquer um teria feito diferença, teria virado o jogo. Então nós poderemos nos chamar de legalistas, e os dragões vermelhos seriam lembrados como homens que lutaram para manter o usurpador da Aerion, o falso herdeiro, sobre o trono roubado. E falharam. Pode ser que sim, senhor, Dunk comentou, mas as coisas foram do jeito que foram.
Foi há muitos anos, e vocês foram perdoados. Sim, fomos perdoados, desde que dobrássemos o joelho e lhe dessemos um refém para garantir nossa lealdade futura. Darion perdoaria os traidores e rebeldes. A voz dele estava amarga. Comprei minha cabeça de volta com a vida da minha filha. A Lisane tinha 7 anos quando a levaram para Porto Real e 20 quando morreu, uma irmã silenciosa. Fui uma vez a Porto Real para vê-la e ela sequer falou comigo, seu próprio pai. A misericórdia de um rei é um presente envenenado. Daeron Targaryen me deixou vivo, mas levou meu orgulho, sonhos e honra. Suas mãos tremiam e o vinho espirrou vermelho em seu colo, mas o velho não pareceu notar. Eu devia ter ido com aço amargo para o exílio, ou morrido ao lado dos meus filhos e do meu doce rei. Teria sido uma morte digna de um leão xadrez, descendente de tantos senhores orgulhosos e guerreiros poderosos. A misericórdia de Darion me fez menor. Em seu coração, o dragão negro nunca morreu. Dunk percebeu. Senhor, era a voz de Egg. O garoto entrara enquanto Sor Eustace falava de sua morte. O velho cavaleiro piscou para ele, como se visse pela primeira vez. Sim, rapaz, o que é? Se me permite, a viúva vermelha disse que o senhor se rebelou para ficar com o castelo dela. Isso não é verdade, é? O castelo, ele pareceu confuso. Fosso gelado. Fosso gelado me foi prometido por Daemon. Sim, mas não foi pelo ganho, não. Então por quê? Egg perguntou. Por quê? Sor Eustace franziu o senho. Porque se tornou um traidor. Se não foi só pelo castelo? Sor Eustace olhou para Egg por um longo tempo antes de responder. Você é um menino, não entenderia. Bem, Egg falou, eu poderia. Traição é só uma palavra. Quando 2 príncipes lutam por uma cadeira onde só um homem pode se sentar, tanto grandes senhores quanto homens do povo precisam escolher. E quando a batalha acaba, os vitoriosos vão ser aclamados como homens leais e verdadeiros, enquanto os que foram derrotados serão conhecidos para sempre como rebeldes e traidores. Esse foi meu destino. Egg pensou naquilo por um momento. Sim, meu senhor. Só que o rei Daeron era um bom homem. Por que escolheu Daemon? Daeron. Sor Eustace quase arrastou a palavra e Dunk percebeu que o velho estava meio bêbado. Daeron era esguio e de ombros caídos, com uma barriguinha que balançava quando ele caminhava. Daemon andava ereto e orgulhoso, e seu abdômen era tão reto e duro quanto um escudo de carvalho. E ele lutava. Com um machado, uma lança ou um mangual, era tão bom quanto qualquer cavaleiro que já vi. Mas com a espada era o próprio guerreiro. Quando o príncipe Daemon estava com a Blackfyre nas mãos, não havia homem páreo para ele. Nem Urik Dane com a Alvorada. Não, nem mesmo o Cavaleiro do Dragão com a Irmã Negra. É possível conhecer um homem por seus amigos, Egg. Daeron se cercava de mestres, septãos e cantores. Sempre havia mulheres sussurrando em seu ouvido e a corte estava cheia de dorneses. Como não, se ele levara uma mulher dornesa para sua cama e vender a própria doce irmã para o príncipe de Dorne, embora fosse Daemon quem ela amava. Daeron tinha o mesmo nome do jovem dragão, mas quando sua esposa dornesa lhe deu um filho, ele chamou a criança de Baelor, como o rei mais fraco que já se sentou no trono de ferro. Daemon, no entanto, Daemon não era mais devoto do que um rei precisa ser, e todos os grandes cavaleiros do reino se reuniam ao seu redor. Convenha a Lorde Corvo de Sangue que os nomes de todos eles sejam esquecidos. Então, ele proibiu que cantássemos sobre eles, mas eu me lembro. Robb Rain, Garrett, o cinza Sor Aubrey Ambrose, Lord Gormon Peake,
o negro Byron Flowers, presa vermelha, bola de fogo, aço amargo. Eu lhe pergunto, já houve uma companhia tão nobre, tal hall de heróis? Por quê, rapaz? Você me pergunta por quê? Porque Daemon era o melhor. O velho rei viu isso também. Ele deu a espada a Daemon, Blackfyre, a espada de Aegon, o Conquistador, a lâmina que todo rei Targaryen empunhou desde a conquista. Ele colocou a espada na mão de Daemon no dia em que o sagrou cavaleiro, um garoto de 12 anos. Meu pai diz que foi porque Daemon era um espadachim e Daeron nunca foi, Egg comentou. Por que dar um cavalo para um homem que não sabe cavalgar? A espada não era o reino, ele diz. A mão do cavaleiro estremeceu com tanta força que o vinho espirrou da taça. Seu pai é um tolo. Ele não é, o garoto respondeu. O rosto de Osgrey se retorceu de raiva. Você fez uma pergunta e eu respondi, mas não aceitarei insolência. Sir Duncan devia espancar esse menino com mais frequência. A cortesia dele deixa muito a desejar. Se for necessário que eu mesma o faça, eu... Não, Dunk o interrompeu. Não precisa, Sor. Ele tomará sua decisão. Está escuro. Partiremos com a primeira luz. Sor Eustace o encarou chocado. Partir? De pouso veloz, do seu serviço. Você mentiu para nós. Chame como quiser, não há honra nisso. Ele soltou o manto, o enrolou e o colocou no colo do velho. Os olhos de Osgrey se estreitaram. A mulher ofereceu pegá-lo ao serviço dela. Está me deixando pela cama daquela puta? Não sei se ela é uma puta, Dunk falou. Ou uma feiticeira, ou uma envenenadora, ou nada disso. Mas o que quer que ela seja, não importa. Estamos partindo para as andanças, não para fosso gelado. As valas, você quer dizer, está me deixando para espreitar nas matas como lobos, para atacar de surpresa homens honestos nas estradas. A mão dele tremia. A taça caiu de seus dedos, derramando vinho enquanto rolava pelo chão. Vão então, vão. Não quero nenhum de vocês. Nunca devia tê-los aceito. Vão. Como queira, Sor. Dunk fez um gesto, e Egg o seguiu. Naquela última noite, Dunk queria ficar o mais distante possível de Eustace Osgrey. Então eles dormiram no porão entre o restante do exército mirrado de pouso veloz. Foi uma noite agitada. Lenny e Pátio Olho Vermelho roncavam. O primeiro bem alto e o segundo de modo constante. Vapores úmidos enchiam o porão, levantando-se dos porões mais profundos abaixo. Dunk se revirava na cama áspera, mergulhando em um sono leve até despertar de repente na escuridão. As picadas que levara no bosque coçavam ferozmente, e havia pulgas na palha também. Farei bem em ir embora deste lugar, bem em me afastar do velho, de Sor Bennis e do restante deles. Talvez fosse hora de levar Egg de volta a Solarestival para ver o pai. Perguntaria ao menino sobre aquilo pela manhã, quando todos estivessem bem distantes. A manhã parecia muito distante, no entanto. A cabeça de Dunk estava cheia de dragões, vermelho e negro. Cheia de leões xadrezes, escudos antigos, botas surradas. Cheia de riachos, fossos e barragens. E papéis estampados com um grande selo real, que ele não conseguia ler. E ela estava lá também, a viúva vermelha. Roane de Fosso Gelado. Ele podia ver o rosto sardento dela, os braços delgados, a longa trança ruiva. Aquilo o fez se sentir culpado. Eu devia sonhar com Tancelle. Tancelle é alta demais. Eles a chamavam. Mas ela não era alta demais para mim. Ela tinha pintado o brasão de armas em seu escudo. E ele a salvara do príncipe brilhante. Mas ela desaparecera bem antes do julgamento de Sete. Ela não podia suportar me ver morrer, Dunk dizia para si mesmo, com frequência. Mas o que ele sabia? Ele era cabeça dura como uma muralha de castelo. Só de pensar na viúva vermelha era prova o bastante disso.
Tanselle sorriu para mim, mas nunca nos abraçamos, nunca nos beijamos, nem mesmo no rosto. Roanne, pelo menos, tocara nele. E ele tinha um lábio inchado para provar isso. Não seja idiota. Ela não é para pessoas como você. É muito pequena, muito esperta e muito perigosa. Finalmente adormecendo, Dunk sonhou. Estava correndo por uma clareira no coração do bosque de Watt, correndo na direção de Rohanne, e ela disparava flechas nele. Cada flecha que ela soltava voava de verdade e o acertava no peito. Mesmo assim, a dor era estranhamente doce. Ele devia se virar e fugir, mas em vez disso corria na direção dela, correndo lentamente como sempre acontece nos sonhos, como se o ar tivesse se transformado em mel. Outra flecha veio, e ainda outra. As flechas na aljava dela pareciam não ter fim. Seus olhos eram cinzentos e verdes e cheios de malícia. Seu vestido destaca a cor dos seus olhos. Ele queria dizer, mas ela não estava usando vestido ou roupa de espécie alguma. Seus pequenos seios eram salpicados de sardas e os mamilos eram vermelhos e duros como pequenas amoras. As flechas o faziam parecer um grande porco-espinho, quando cambaleou aos pés dela. Mas, de algum modo, ele ainda encontrou forças para agarrar sua trança. Com um puxão, ele a fez cair em cima dele e a beijou. Acordou de repente com o som de um grito. No porão escuro tudo era confusão. Xingamentos e reclamações ecoavam por todos os lados e os homens tropeçavam uns nos outros enquanto buscavam suas lanças e calções. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Egg encontrou uma vela de sebo e a acendeu para colocar um pouco de luz na cena. Dunk foi o primeiro a alcançar a escada. Quase colidiu com Sam Stoops, que descia correndo, bufando como um fole e balbuciando de modo incoerente. Dunk teve que segurá-lo pelos ombros para impedi-lo de cair. Sam, o que houve? O céu, o velho amigo choramingou. O céu. Nada mais que fizesse sentido podia ser tirado dele. Então, todos subiram ao telhado para olhar. Sr. Eustace estava diante deles, parado nos parapeitos com seu roupão de dormir, encarando a distância. O sol estava nascendo no oeste. Demorou um tempo até que Dunk percebesse o que aquilo significava. O bosque de Watt está em chamas, disse em voz baixa. Da base da torre veio o som de Bennis xingando, uma jorrada incomparável de sujeiras, que teria feito até Aegon, o indigno, corar. Sam Stoops começou a rezar. Estavam longe demais para distinguir as chamas, mas o brilho vermelho envolvia metade do horizonte ocidental e acima da luz as estrelas desapareciam. A coroa do rei já quase se fora, obscurecida atrás de um véu de fumaça que se erguia. Fogo e espada, ela disse. O fogo ardeu até amanhã. Ninguém em pouso veloz dormiu naquela noite. Em pouco tempo, podiam sentir a fumaça e ver as chamas dançando como garotas distantes em saias escarlates. Todos se perguntavam se o fogo os envolveria. Dunk ficou parado atrás dos parapeitos, os olhos ardendo, observando os cavaleiros na noite. Bennis, disse quando o cavaleiro marrom subiu, mascando sua folha amarga. É você quem ela quer. Talvez devesse ir embora. O quê? Fugir? Ele zurrou. No meu cavalo. Faria melhor em tentar voar como uma dessas malditas galinhas. Então, se entregue. Ela só vai cortar seu nariz. Gosto do meu nariz do jeito que está, pateta. Deixe que ela tente me levar e veremos o que vai ficar cortado. Sentou de pernas cruzadas, com as costas contra uma ameia, e pegou a pedra de amolar do alforje para amolar a espada. Sr. Eustace parou diante dele. Em voz baixa, conversaram sobre como lutar a guerra. Long Wing vai nos esperar na barragem, Dunk ouviu o velho cavaleiro dizer. Então, vamos queimar as plantações dela enquanto isso. Fogo por fogo. Sr. Bennis achava que seria a única alternativa, mas talvez pudessem colocar fogo no moinho dela também.
Está a 30 quilômetros do outro lado do castelo. Longwing não nos procurará ali. Queime o moinho e mate o moleiro. Isso vai lhe custar caro. Egg ouvia também. Ele tossiu e olhou para Dunk com olhos arregalados. Sor tem que detê-los. Como? Dunk perguntou. A viúva vermelha vai detê-los. Ela e aquele Lucas, o Longwing. Estão só fazendo barulho, Egg. É isso ou mijar nos calções. E não tem nada a ver conosco agora. O amanhecer veio com um céu cinzento e nebuloso que queimava os olhos. Dunk pretendia partir cedo, mas depois da noite insone não sabia o quão longe conseguiriam chegar. Egg e ele quebraram o jejum com ovos cozidos, enquanto Bennis reunia os outros do lado de fora para mais treinos. Eles são homens de Osgrey, e nós não, disse para si mesmo. Comeu 4 ovos. Sor Eustace lhe devia aquilo, como podia ver. Egg comeu 2. Empurraram tudo para baixo com cerveja. Podíamos ir para a Ilha Leal, Sor, o menino disse enquanto juntavam suas coisas. Se estão sendo saqueados pelos Homens de Ferro, Lord Farman pode estar procurando algumas espadas. Era uma boa ideia. Já esteve na Ilha Leal? Não, Sor, Egg respondeu. Mas dizem que é um lugar leal. A sede de Lord Farman é leal também. Chama-se Castelo Leal. Dunk gargalhou. Então que seja Castelo Leal. Sentia como se um grande peso tivesse sido tirado de seus ombros. Verei os cavalos, disse, depois de prender sua armadura em um pacote, preso com corda de cânhamo. Vá até o telhado e pegue nossos sacos de dormir, escudeiro. A última coisa que queria naquela manhã era outro confronto com o leão xadrez. Se encontrar Sor Eustace, deixe-o para lá. Deixarei, Sor. Do lado de fora, Bennis tinha os recrutas alinhados com lanças e escudos e tentava fazê-los avançar ao mesmo tempo. O cavaleiro marrom não prestou a menor atenção em Dunk quando passou por ele no pátio. Ele vai levar todos para a morte. A viúva vermelha pode chegar a qualquer momento. Egg irrompeu pela porta da torre, batendo nos degraus de madeira com sacos de dormir. Acima dele, Sor Eustace estava parado rigidamente na sacada, as mãos descansando no parapeito. Quando seus olhos encontraram os de Dunk, seu bigode estremeceu e ele rapidamente se afastou. O ar estava nebuloso com a fumaça. Bennis estava com um escudo pendurado nas costas, um escudo alto, em formato triangular, de madeira sem pintar, escurecido pelas incontáveis camadas de verniz velho e todo cingido com ferro. Não tinha emblema algum, só um entalhe central que, a Dunk, lembrava um grande olho bem fechado, tão cego quanto ele. Como pretende lutar contra ela? Dunk perguntou. Sor Bennis olhou para seus soldados, a boca vermelha de folha amarga. Não dá para guardar a colina com tão poucas lanças. Tem que ser a torre. Todos nós, buraco adentro. Assentiu na direção da porta. Só há um jeito de entrar. Tire os degraus de madeira e não há como nos alcançarem. Até que construam a própria escada. Podem ter trazido cordas e arpéus também e invadir pelo telhado, a menos que simplesmente fiquem atrás com os besteiros e encham vocês de dardos, enquanto tentam proteger a porta. Os melão, feijão e cevada ouviam tudo o que eles estavam dizendo. Toda a conversa corajosa desaparecera, embora não houvesse um sopro de vento. Estavam parados, agarrando os bastões afiados, olhando para Dunk e Bennis, e um para o outro. Esse grupo não vai servir de nada, Dunk disse, com um aceno de cabeça na direção do esfarrapado exército Osgrey. Os cavaleiros da Viúva Vermelha vão fazê-los em pedaços, se deixá-los em campo aberto, e as lanças não servirão de nada dentro daquela torre. Eles podem jogar coisas do telhado, Bennis sugeriu. Buco,
é bom jogando pedras. Ele poderia jogar uma pedra ou duas, suponho. Dunk concordou. Até que um dos besteiros da viúva o acerte com um dardo. Sor, Egg estava parado ao lado dele. Sor, se pretendemos partir, é melhor irmos caso a viúva venha. O garoto estava certo. Se ficarmos mais, ficaremos presos aqui. Mesmo assim, Dunk ainda hesitava. Deixe-os ir, Bennis. O quê? Perder nossos valentes rapazes? Bennis olhou para os camponeses e zurrou sua gargalhada. Vocês não fiquem tendo ideias, advertiu o grupo. Estriparei qualquer homem que tentar fugir. Tente e eu estripo você. Dunk desembainhou a espada. Vão para casa todos vocês, disse para os plebeus. Voltem para seus vilarejos e assegurem-se de que o fogo não chegue às suas casas ou plantações. Ninguém se moveu. O cavaleiro marrom o encarava, a boca se mexendo. Dunk o ignorou. Vão, disse novamente para os plebeus. Era como se algum deus tivesse colocado a palavra em sua boca. Não o guerreiro. Há um deus dos tolos? Vão, falou novamente, rugindo desta vez. Peguem suas lanças e escudos, mas vão, ou não viverão para ver o amanhã. Querem beijar suas esposas mais uma vez? Querem segurar seus filhos no colo? Vão para casa. Ficaram todos surdos? Não estavam surdos. Uma corrida louca teve início entre as galinhas. Grande Rob pisou em uma galinha enquanto corria, e Pat ficou a meio metro de estripar o Feijão quando tropeçou em sua própria lança, mas os dois fugiram correndo. Os Milão seguiram em uma direção, os Feijão em outra, os Cevada em uma terceira. Sor Eustace gritava para eles lá de cima, mas ninguém prestava atenção. São surdos a ele, pelo menos, Dunk pensou. Quando o velho, o cavaleiro, saiu da torre e veio tropeçando nos degraus, só Dunk, Egg e Bennis permaneciam entre as galinhas. Voltem! Sor Eustace gritou para seu grupo fugitivo. Não tem minha permissão para ir embora. Não tem minha permissão. Não adianta, senhor, Bennis falou. Eles se foram. Sor Eustace circundou Dunk, o bigode tremendo de raiva. Não tinha o direito de mandá-los embora. Nenhum direito. Eu disse para não irem. Eu proibi isso. Proibi você de dispensá-los. Não ouvimos, senhor. Egg tirou o chapéu para abanar a fumaça. As galinhas estavam cacarejando alto demais. O velho afundou no degrau mais baixo de pouso veloz. O que aquela mulher ofereceu para você me entregar a ela? Ele perguntou a Dunk com voz sombria. Quanto ouro ela lhe deu para me trair? Para mandar meus rapazes embora e para me deixar aqui sozinho. Não está sozinho, senhor. Dunk embanhou a espada. Eu dormi sob seu teto e comi seus ovos esta manhã. Ainda lhe devo algum serviço. Não vou me esgueirar com o rabo entre as pernas. Minha espada ainda está aqui. Tocou o punho da espada. Uma espada. O velho cavaleiro se levantou lentamente. O que uma espada pode fazer contra aquela mulher? Tentar mantê-la longe de suas terras para começar? Dunk desejava ter tanta certeza quanto suas palavras faziam crer. O bigode do velho cavaleiro tremia cada vez que ele inspirava. Sim, disse finalmente, melhor ir com ousadia do que se esconder atrás de paredes de pedra. Melhor morrer como um leão do que como um coelho. Fomos os marechais da fronteira norte por 1000 anos. Preciso pegar minha armadura. Começou a subir os degraus. Egg estava olhando para Dunk. Não sabia que tinha rabo, Sor, o garoto comentou. Quer um tapão na orelha? Não, Sor. Quer sua armadura? Sim, Dunk falou. E mais uma coisa. Houve uma conversa sobre Sor Bennis ir com eles, mas no fim, Sor Eustace ordenou que ele ficasse e protegesse a torre. Sua espada teria pouco uso na disputa que iriam encarar, e a visão dele talvez inflamasse a viúva ainda mais. O cavaleiro marrom não discutiu de modo muito convincente.
Dunk o ajudou a soltar os pinos de ferro que prendiam os degraus superiores no lugar. Benes subiu neles. Desamarrou a velha corda de cânhamo cinzenta e a puxou com toda a sua força. Rangendo e gemendo, a escada de madeira oscilou para cima, deixando um vão de 3 metros entre o alto dos degraus de pedra e a única entrada da torre. Sam Stoops e sua esposa estavam lá dentro também. As galinhas teriam que se defender sozinhas. Sentado sobre seu castrado cinzento, Sr. Eustace gritou para eles: "Se não retornarmos até o cair da noite, eu cavalgarei até Jardim de Cima, senhor, e direi a Lord Tyrrell como aquela mulher queimou seu bosque e o matou." Dunk seguiu Egg e Mestre colina abaixo. O velho vinha logo atrás, a armadura rangendo de leve. Pela primeira vez, o vento estava aumentando, e era possível ouvir seu manto se agitando. Onde o bosque de Watt ficava, encontraram uma terra devastada, esfumaçando. O fogo já havia se consumido em grande parte quando chegaram ao bosque, mas aqui e ali havia partes que ainda queimavam, ilhas ardentes em um mar de cinzas. Por todos os lados, troncos de árvores queimadas estavam enfiados na terra como lanças enegrecidas no céu. Outras árvores caíram e estavam largadas no meio do caminho para o oeste, com os galhos queimados e quebrados, brasas vermelho escuras ardendo em seus âmagos ocos. Havia pontos quentes no chão da floresta também, e lugares em que a fumaça subia pelo ar como uma névoa cinza quente. Sr. Eustace foi acometido de um ataque de tosse e, por um momento, Dunk teve medo de que o velho tivesse que voltar para casa, mas finalmente passou. Passaram cavalgando pela carcaça de um veado vermelho e mais tarde pelo que devia ter sido um texugo. Nada vivia exceto as moscas. As moscas sobreviviam a tudo, pelo que parecia. O campo de fogo deve ter sido parecido com isso, Sr. Eustace comentou. Foi quando nosso infortúnio começou há 200 anos. O último dos reis verdes pereceu naquele campo com as mais finas flores da campina ao redor dele. Meu pai dizia que o fogo de dragão ardia tão quente que as espadas deles derretiam nas mãos. Depois, as lâminas foram reunidas e ajudaram a fazer o trono de ferro. Jardim de Cima passou de reis para intendentes, e os Osgrey foram rebaixados e diminuíram, até que os marechais da fronteira norte não eram mais do que cavaleiros com terras ligados por vassalagem aos Rohan. Dunk não tinha nada a dizer sobre aquilo. Então, cavalgaram em silêncio por um tempo, até que Sr. Eustace tossiu e disse: "Sr. Duncan, lembra-se daquela história que lhe contei?" "Pode ser," Dunk respondeu. "Qual delas?" "A do pequeno leão. Lembro, era o mais jovem de 5 filhos." "Isso." Ele tossiu novamente. "Quando ele matou Lancel Lannister, os homens do oeste deram meia volta. Sem o rei, não havia guerra. Entende o que estou dizendo?" "Sim," Dunk respondeu relutante. "Eu seria capaz de matar uma mulher?" Pela primeira vez, Dunk desejou ser cabeça dura como uma muralha de castelo. Não deve chegar a isso. Eu não devo deixar chegar a isso. Umas poucas árvores verdes ainda estavam em pé, onde o caminho a oeste cruzava o riacho Xadrez. Os troncos estavam queimados e enegrecidos em um dos lados. Logo além a água reluzia escura. Azul e verde, Dunk pensou. Mas todo o dourado se foi. A fumaça tinha encoberto o sol. Sr. Eustace parou quando chegaram à beira da água. Fiz um voto sagrado. Não vou cruzar o riacho, não enquanto as terras depois dele forem dela. O velho cavaleiro usava cota de malha e placas de ferro sob o sobretudo amarelo. A espada estava em seu quadril. E se ela nunca vier, Sr? Egg perguntou. Com fogo e espada, Dunk pensou.
ela virá. E o fez em 1 hora. Eles ouviram os cavalos primeiro, e então o som metálico da armadura tinindo cada vez mais alto. A fumaça no ar tornava difícil dizer a que distância estavam até que o porta-estandarte cruzou a cortina cinzenta irregular. O mastro era coroado por uma aranha de ferro, pintada de branco e vermelho, com o estandarte negro dos Weber pendurado com displicência logo abaixo. Quando os viu do outro lado da água, ele parou em uma margem. Sir Lucas Inchfield apareceu meio segundo depois, armado da cabeça aos pés. Só então a senhora Rohan apareceu, montada em uma égua negra como carvão, decorada com fios de seda prateados, como uma teia de aranha. O manto da viúva era feito do mesmo material. Saía de seus ombros e pulsos, leve como o ar. Ela estava armada também, em um traje verde de escamas esmaltadas, entalhado com ouro e prata. Caía em sua silhueta como uma luva e a fazia parecer como se estivesse vestida com folhas de verão. A comprida trança ruiva pendia pelo lado do corpo, balançando enquanto ela cavalgava. Septão Sefton cavalgava, com o rosto vermelho ao lado dela, montado em um grande castrado cinzento. Do outro lado estava o jovem mestre, Seric, montado em uma mula. Mais cavaleiros vieram na sequência, meia dúzia deles atendidos pela mesma quantidade de escudeiros. Uma coluna de besteiros montados vinha na retaguarda e se espalhou de lado a lado da estrada quando chegaram ao riacho xadrez e viram Dunk esperando do outro lado. Eram 33 guerreiros ao todo, excluindo o septão, o mestre e a própria viúva. Um dos cavaleiros chamou a atenção de Dunk, um homem atarracado e careca, em cota de malha e couro, com o rosto zangado e um bócio feio no pescoço. A viúva vermelha levou a água até a margem. Sir Eustace, Sir Duncan, falou do outro lado do riacho. Vimos fogo ardendo durante a noite. Viram? Sir Eustace gritou de volta. Sim, você viu, depois que o acendeu. Essa é uma acusação vil. Para um ato vil. Eu estava dormindo em minha cama noite passada com todas as minhas senhoras ao meu redor. Os gritos que vinham das muralhas me despertaram, como fizeram com quase todos. Velhos subiram na escada da torre para olhar e bebês de peito viram a luz vermelha e choraram de medo. É tudo o que sei sobre seu incêndio, Sor. Foi seu incêndio, mulher. Sir Eustace insistiu. Meu bosque se foi. Se foi, digo. Septão Sefton limpou a garganta. Sir Eustace, ressoou. Há incêndios na mata de Rei também. E até na mata de chuva. A seca transformou todas nossas matas em lenha. A senhora Rohan levantou o braço e apontou. Olhe para meus campos, Osgrey. Como estão secos. Eu teria que ser uma tola para colocar fogo em alguma coisa. Se o vento tivesse mudado de direção, as chamas bem que podiam ter atravessado o riacho e queimado metade das minhas plantações. Poderia? Sir Eustace gritou. Foi o meu bosque que queimou, e você que o queimou. É mais provável que tenha feito algum feitiço para comandar o vento, assim como usou a magia negra para matar seus maridos e irmãos. O rosto da senhora Rohan ficou mais duro. Dunk vira aquele olhar em fosso gelado, bem antes dela esbofeteá-lo. Bobagens, ela disse para o velho. Não vou desperdiçar mais palavras com você, Sor. Traga Benes do escudo marrom, ou iremos buscá-lo. Isso você não fará, Sir Eustace declarou em um tom de voz vibrante. Isso você nunca fará. O bigode dele se contorceu. Não valem. Este lado do riacho é meu, e você não é bem-vinda aqui. Não lhe devo hospitalidade.
nenhum pão ou sal, nem mesmo sombra ou água. Você vem como intrusa. Eu a proíbo de colocar os pés nas terras Osgrey. A senhora Rohan jogou a trança por sobre o ombro. Sor Lucas, foi tudo o que disse. Longo Inri fez um gesto. Os besteiros desmontaram, pegaram as armas com a ajuda de um gancho e do estribo e tiraram dardos de suas aljavas. Agora, Sor, Sua Senhoria gritou, quando cada besta estava carregada, erguida e a postos. O que é que me proíbe? Dunk ouviram bastante. Se cruzar o riacho sem permissão, estará rompendo a paz do rei. O septão Sefton fez seu cavalo dar um passo adiante. O rei nunca saberá ou se importará, falou. Somos todos filhos da mãe, Sor. Pelo amor dela, fique fora disso. Dunk franziu o senho. Não sei muito sobre deuses, septão. Mas não somos filhos do guerreiro também? Esfregou a nuca. Se tentarem cruzar, eu os deterei. Só Lucas, o longo Inr, deu uma gargalhada. Eis um cavaleiro andante que anseia por se tornar um ouriço, minha senhora. Ele disse à viúva vermelha. Dê a ordem e colocaremos uma dúzia de dardos nele. Nesta distância vão atravessar a armadura como se fosse feita de saliva. Não, ainda não, Sor. A senhora Rohan os estudou do outro lado do riacho. Vocês são 2 homens e um garoto. Somos 33. Como pretendem nos impedir de atravessar? Bem, Dunk falou. Eu lhe direi, mas só para você. Como queira. Ela pressionou os calcanhares no cavalo e cavalgou para dentro do riacho. Quando a água alcançou a barriga da égua, ela parou, esperando. Aqui estou. Aproxime-se, Sor. Prometo não costurá-lo em um saco. Só Eustace agarrou Dunk pelo braço antes que ele pudesse reagir. Vá até ela, o velho cavaleiro disse, mas lembre-se do pequeno leão. Como queira, senhor. Dunk levou o trovão para dentro da água, parou ao lado dela e disse, Senhora. Sor Duncan. Ela estendeu a mão e colocou 2 dedos no lábio inchado dele. Eu fiz isso, Sor. Ninguém mais esbofeteou meu rosto ultimamente, senhora. Isto foi mal da minha parte. Uma quebra de hospitalidade. O bom septão tem me repreendido. Ela olhou através da água até Sor Eustace. Mal me lembro de Adam agora. Foi mais do que metade da minha vida atrás. Lembro que o amei, no entanto, e não amei nenhum dos outros. O pai dele o colocou nas amoreiras com os irmãos, Dunk contou. Ele gostava de amoras. Eu me lembro, ele costumava pegá-las para mim e comíamos com uma tigela de creme. O rei perdoou o velho por Daemon, Dunk falou. Já passou da hora de perdoá-lo por Adam. Dê-me Benis e vou considerar isso. Benis não é meu para que possa dá-lo. Ela suspirou. Eu não o mataria de bom grado. Eu não morreria de bom grado. Então, me dê Benis. Vamos cortar o nariz dele e devolvê-lo. E isso será o fim dessa história. Não será, Dunk falou. Ainda há a questão da barragem para resolver e o fogo. A senhora nos dará os homens que fizeram isso? Há vagalumes naquele bosque, ela disse. Pode ser que eles tenham causado fogo com suas pequenas luzes. Sem provocações agora, senhora, Dunk a advertiu. Não há tempo para isso. Derrube a barragem e deixe Sor Eustace ter água para compensar o bosque. É justo, não é? Pode ser, se eu tivesse queimado o bosque. O que não fiz. Eu estava em fosso gelado, segura na minha cama. Ela olhou para a água. O que há aqui para nos impedir de cavalgar até o outro lado do riacho? Espalhou estrepes entre as rochas? Escondeu arqueiros nas cinzas? Diga-me,
O que está pensando para nos deter? Em mim. Tirou uma manopla. Na Baixada das Pulgas. Eu sempre era o maior e mais forte do que os outros meninos. Então, me acostumei a espancá-los, até deixá-los sangrando e roubar deles. O velho me ensinou a não fazer isso. Era errado, ele dizia. E, além disso, algumas vezes, meninos pequenos têm irmãos grandes. Aqui, dê uma olhada nisso. Dunk torceu o anel para fora do dedo e o entregou para ela. Ela teve que soltar a trança para pegá-lo. Ouro? Ela perguntou quando sentiu o peso daquilo. O que é isso, Sor? Revirou o anel na mão. Um sinete. Ouro e ônix. Seus olhos verdes se estreitaram enquanto ela estudava o selo. Onde encontrou isso, Sor? Em uma bota, envolto em trapos e enfiado no lugar dos dedos. Os dedos da senhora Rohan se fecharam ao redor do anel. Ela olhou para Egg e para o velho Sor Eustace. Corre um grande risco em me mostrar este anel, Sor. Mas como isso nos beneficia? Se eu ordenasse que meus homens atravessassem... Bem, Dunk falou. Isto significaria que eu teria que lutar. E morrer? É muito provável, ele disse. E então Egg voltaria para o lugar de onde veio e contaria o que aconteceu aqui. Não se ele morresse também. Não acho que mataria um garoto de 10 anos, ele disse, esperando estar certo. Não este menino de 10 anos. Não faria isso. Você tem 33 homens aqui, como disse. Homens falam. Aquele gordo em especial, não importa o quão fundos sejam os túmulos, as histórias correm. E então, bem, pode ser que a mordida de uma aranha manchada possa matar um leão, mas um dragão é um tipo diferente de besta. Eu preferiria ser amiga do dragão. Ela experimentou o anel no dedo. Era grande demais, até mesmo para seu polegar. Dragão ou não, devo ter benes do escudo marrom. Não. Você tem 2 metros de teimosia. Menos 2 centímetros. Ela lhe devolveu o anel. Não posso voltar para fosso gelado de mãos vazias. Dirão que a viúva vermelha perdeu sua picada, que está fraca demais para fazer justiça, que não pode proteger seus plebeus. Você não entende, Sor. Eu poderia. Melhor do que imagina. Lembro que uma vez um pequeno senhor nas terras da tempestade pegou o Sor Arlan ao seu serviço para ajudá-lo a lutar contra algum outro pequeno senhor. Quando perguntei ao velho pelo que estavam lutando, ele disse, abre aspas, por nada, rapaz. É só um concurso para ver quem mija mais longe. Fecha aspas. A senhora Rohan lhe deu um olhar espantado, mas não conseguiu sustentá-lo por mais de meio segundo antes que se transformasse em um sorriso. Já ouvi milhares de cortesias vazias em minha vida, mas você é o primeiro cavaleiro a dizer mijo na minha presença. Seu rosto sardento ficou sombrio. Esses concursos para ver quem mija mais longe são como os senhores julgam a força um do outro, e coitado do homem que mostra sua fraqueza. Uma mulher precisa mijar 2 vezes mais longe se espera governar. E se acontece de a mulher ser pequena, Lord Stackhouse cobiça minha colina ferradura. Sir Clifford Conklin tem uma antiga reivindicação do Lago Frondoso. Aqueles tristes Durville vivem de roubar gado, e sob meu próprio teto tenho Longo Inri. Todo dia eu acordo me perguntando se esse será o dia em que ele se casará comigo à força. Sua mão apertou a trança com força, tão forte como se fosse uma corda, e ela estivesse pendurada em um precipício. Ele quer isso, eu sei. Contém-se por medo da minha fúria, assim como Conklin, Stackhouse e Durville.
pisam com cuidado quando se trata da viúva vermelha. Se um deles pensar por um momento que me tornei fraca e branda... Dunk colocou o anel no dedo e desembainhou o punhal. Os olhos da viúva se arregalaram ao ver o aço. O que está fazendo? Ela disse. Perdeu o juízo? Há dúzias de besteiros mirando em você. Você queria sangue por sangue. Ele colocou o punhal contra a própria bochecha. Contaram errado para você. Não foi Benes que cortou o escavador. Fui eu. Ele pressionou a borda do aço no rosto, cortando para baixo. Quando sacudiu o sangue da lâmina, um pouco espirrou no rosto dela. Mais sardas, ele pensou. Pronto, a viúva vermelha tem sua dívida. Uma bochecha por uma bochecha. Você é bem louco. A fumaça enchera os olhos dela de lágrimas. Se fosse bem nascido, me casaria com você. Sim, senhora. E se porcos tivessem asas e escamas e soltassem fogo pelas ventas, seriam tão bons quanto dragões. Dunk guardou a faca na bainha. Seu rosto começava a latejar. O sangue corria por sua bochecha e pingava em seu gorjal. O cheiro fez Trovão bufar e bater a pata na água. Dê-me os homens que queimaram o bosque. Ninguém queimou o bosque, ela disse. Mas se um dos meus homens fez isso, deve ter sido para me agradar. Como eu daria um homem desses para você? Ela olhou para trás, para sua escolta. Seria melhor se Sora Eustace simplesmente retirasse sua acusação. Aqueles porcos soltariam fogo pelas ventas antes disso, senhora. Nesse caso, devo afirmar minha inocência diante dos olhos dos deuses e dos homens. Diga a Sora Eustace que exijo desculpas, ou um julgamento. A escolha é dele. Ela virou seu cavalo e voltou para seus homens. O riacho seria o campo de batalha. Septão Sefton foi bamboleando até lá e disse uma oração, rogando ao Pai de cima que olhasse por aqueles 2 homens e os julgasse com justiça, pedindo ao guerreiro para fortalecer o homem cuja causa fosse justa e verdadeira, implorando a Mãe Misericórdia para o mentiroso, que ele fosse perdoado por seus pecados. Quando a oração acabou, ele se virou para Sor Eustace Grey uma última vez. Sor, disse, eu lhe imploro novamente, retire sua acusação. Não farei isso, o velho disse com o bigode tremendo. O septão gordo se voltou para a senhora Rohan. Cunhada, se você fez isso, confesse sua culpa e ofereça ao bom Sor Eustace alguma restituição por seu bosque. Caso contrário, sangue deve ser derramado. Meu campeão provará minha inocência diante dos olhos dos deuses e dos homens. Julgamento por combate não é o único jeito. O septão falou com água na altura do peito. Vamos até Bosque Douro. Eu imploro a ambos, e levemos a questão diante de Lord Rowan para julgamento dele. Nunca falou Sor Eustace. A viúva vermelha negou com a cabeça. Sir Lucas Inhifield olhou para a senhora Rohan, o rosto sombrio de fúria. Você se casará comigo quando esta farsa acabar, como o senhor seu pai desejava. O senhor meu pai nunca o conheceu como eu o conheço, ela replicou. Dunk se apoiou em um joelho diante de Egg e colocou o sinete na mão do menino. 4 dragões de 3 cabeças, 2 e 2, o brasão de armas de Maekar, príncipe de Solarestival. Coloque-o novamente na bota, ele disse. Mas se acontecer de eu morrer, vá até o amigo mais próximo de seu pai e faça-o levar você de volta a Solarestival. Não cruze toda a campina por conta própria. Não vá esquecer, ou meu fantasma virá dar um tapão na sua orelha. Sim, Sor, Egg concordou, mas eu prefiro que não morra. Está quente demais para morrer. Dunk colocou o elmo e Egg o ajudou a prendê-lo à armadura de pescoço.
O sangue estava grudento em seu rosto, embora só Eustace tivesse rasgado um pedaço de seu manto para ajudar a fazer o sangue parar de escorrer. Ele se levantou e foi até Trovão. A maior parte da fumaça tinha se esvaído. Ele viu enquanto subia na cela, mas o céu ainda estava escuro. Nuvens, pensou. Nuvens escuras. Fazia tanto tempo. Talvez seja um presságio. Mas será um bom presságio para ele ou para mim? Dunk não era bom com presságios. Do outro lado do riacho só Lucas montou também. Seu cavalo era um corcel alazão, um animal esplêndido, rápido e forte, mas não tão grande quanto o Trovão. O que faltava em tamanho, o cavalo compensava em armadura, no entanto. Estava vestido com proteção de crina e de cabeça e um manto de cota de malha leve. O próprio Longuinr usava armadura preta esmaltada e cota de malha prateada. Uma aranha de ônix se abaixava malignamente no alto de seu elmo, mas seu escudo mostrava seu próprio brasão de armas, uma curva ameaçadora, quadriculada em preto e branco, sobre um fundo cinza claro. Dunk observou Sor Lucas entregar o escudo ao escudeiro. Ele não pretende usá-lo. Quando outro escudeiro lhe entregou uma alabarda, ele soube o motivo. A lâmina era comprida e letal, com um cabo enfaixado, um espigão pesado e uma ponta maligna na parte de trás. Mas era uma arma de 2 mãos. Longuinr teria que confiar em sua armadura para protegê-lo. Preciso fazê-lo lamentar essa escolha. Seu próprio escudo estava no braço esquerdo, o escudo que Tancelle pintara com seu olmo e a estrela cadente. Uma rima de criança ecoou em sua cabeça. Carvalho e ferro, guardem-me bem, senão estou morto e no inferno também. Ele desembainhou a espada longa. O peso dela era bom em suas mãos. Bateu com os calcanhares nos flancos de Trovão e levou o grande cavalo de guerra até a água. Do outro lado do riacho só Lucas fez o mesmo. Dunk se posicionou à direita para que pudesse enfrentar Longuinr com o lado esquerdo, protegido pelo escudo. Aquilo não era algo que só Lucas estava disposto a lhe conceder. Ele virou seu corcel rapidamente e encontraram-se em um tumulto de aço cinzento e água verde espalhada. Só Lucas atacou com a alabarda. Dunk teve que girar na sela para defender o golpe com o escudo. A força daquilo derrubou seu braço e sacudiu seus dentes. Ele balançou a espada em resposta, um corte lateral, que acertou o outro cavaleiro embaixo do braço levantado. Aço gritou contra aço, e foi isso. Longuinr fez seu corcel girar em círculo, tentando dar a volta até o lado desprotegido de Dunk, mas Trovão girou no mesmo sentido, atrapalhando o outro cavalo. Só Lucas dava um golpe atrás do outro, em pé nos estribos, para usar todo o peso e força na arma. Dunk movia seu escudo para pegar cada golpe que vinha. Meio encolhido sob seu cavalo, ele acertava os braços, a lateral do corpo e as pernas de Longuinr, mas a armadura repelia cada golpe. Deram uma volta, e ainda outra, com água batendo nas pernas. Longuinr atacava e Dunk defendia, procurando uma fraqueza. Finalmente, ele a encontrou. Cada vez que só Lucas erguia a alabarda para outro golpe, uma fenda aparecia embaixo de seu braço. Havia cota de malha e couro ali, e alcochoamento por baixo, mas nenhuma placa de aço. Dunk manteve o escudo levantado, tentando conseguir tempo para o ataque. Logo. A alabarda golpeava, se soltava, subia. Agora! Ele bateu as esporas em Trovão, levando-o para mais perto e atacou com a espada longa, para levar a ponta através da abertura. Mas a fenda desapareceu tão rapidamente quanto havia aparecido. A ponta da espada raspou em uma saliência e Dunk, com o corpo estendido, quase perdeu o assento. A alabarda desceu com um estrondo, entortando o rebordo de ferro do escudo de Dunk, esmagando contra a lateral do seu elmo e acertando o Trovão,
com um golpe rude ao longo do pescoço. O cavalo de guerra berrou e se ergueu sob as duas patas traseiras, os olhos revirando de dor enquanto um acentuado odor, acobreado de sangue, encheu o ar. Atacou com os cascos de ferro bem quando o longo Henry se aproximou. Uma pata acertou só Lucas no rosto, a outra no ombro. Então o pesado cavalo de guerra caiu sobre o corcel. Aconteceu em um segundo. Os dois cavalos despencaram enroscados, escoiceando e mordendo um ao outro, espalhando água e lama embaixo. Dunk tentou se jogar da sela, mas um pé ficou preso no estribo. Ele caiu de cara primeiro, puxando o ar desesperadamente antes que o riacho invadisse o elmo pela abertura do olho. Seu pé ainda estava preso, e ele sentiu um puxão selvagem quando os esforços de trovão quase arrancaram sua perna. Com a mesma rapidez, ele ficou livre, se virando e afundando. Por um momento se debateu impotente na água. O mundo era azul, verde e marrom. O peso de sua armadura o puxou para o fundo até que o ombro acertou o leito do riacho. Se aqui é embaixo, do outro lado é para cima. As mãos revestidas de aço de Dunk tatearam nas pedras e na areia, e de algum modo conseguiu posicionar as pernas e se levantar. Estava cambaleando, pingando lama com água escorrendo pelos buracos do seu elmo amassado, mas estava em pé. Puxou o ar para dentro. O escudo golpeado ainda estava pendurado no braço esquerdo, mas a bainha estava vazia e sua espada tinha sumido. Havia sangue dentro de seu elmo, assim como água. Quando tentou apoiar o peso do corpo na outra perna, o tornozelo mandou uma pontada de dor pela perna. Os dois cavalos tinham conseguido ficar em pé novamente, ele viu. Virou a cabeça focando um olho através de um véu de sangue, procurando seu adversário. Ele se foi. Dunk pensou. Ele se afogou ou o trovão esmagou seu crânio. Só Lucas irrompeu da água bem na sua frente com a espada na mão. Deu um golpe selvagem no pescoço de Dunk e só a grossura de seu gorjal manteve sua cabeça sobre os ombros. Ele não tinha lâmina com a qual responder, só o escudo. Cedeu terreno e Longo Henry veio atrás, gritando e golpeando. O braço levantado de Dunk levou um golpe entorpecente acima do cotovelo. Um corte no quadril o fez grunhir de dor enquanto retrocedia. Uma pedra virou sob seu pé e ele caiu sobre um joelho, com água na altura do peito. Conseguiu levantar o escudo, mas desta vez só Lucas o acertou com tanta força que rachou o grosso carvalho bem ao meio, lançando lascas no rosto de Dunk. Suas orelhas zumbiam e a boca estava cheia de sangue, mas em algum lugar ao longe ouviu Egg gritar. Pega ele, Sor! Pega ele! Pega ele! Ele está bem ali! Dunk mergulhou para a frente. Só Lucas tinha soltado sua espada para outro golpe. Dunk bateu nele na altura do peito e o fez perder o equilíbrio. O riacho engoliu os dois novamente, mas desta vez Dunk estava pronto. Manteve o braço ao redor de Longo Henry e o forçou a ir para o fundo. Bolhas vinham de trás da viseira golpeada e retorcida de Inchfield, mas mesmo assim ele lutava. Encontrou uma pedra no fundo do riacho e começou a martelar a cabeça e as mãos de Dunk. Dunk tateava o cinturão da espada. Perdi o punhal também? Se perguntou. Não, estava lá. Sua mão se fechou ao redor do cabo e Dunk puxou o punhal da bainha, levando-o lentamente através da água agitada, dos anéis de ferro e do couro fervido embaixo do braço de Lucas, o Longo Henry, girando a lâmina ao empurrá-la. Só Lucas estremeceu e se contorceu e a força o deixou. Dunk se afastou e flutuou. Seu peito estava em chamas. Um peixe passou diante de seu rosto comprido, branco e esguio. O que é aquilo? Ele se perguntou. O que é aquilo? O que é aquilo? Ele acordou no castelo errado. Quando abriu os olhos, não sabia onde estava. Estava abençoadamente fresco. O gosto de sangue estava na boca e ele tinha um tecido sobre os olhos, um tecido grosso, perfumado com algum unguento. Cheirava a cravo, ele pensou. Dunk tateou o rosto, arrancando o tecido.
Acima dele, a luz de tochas brincavam contra um teto alto. Corvos andavam nas vigas sobre sua cabeça, espiando para baixo com pequenos olhos negros, e crocetavam para ele. Pelo menos não estou cego. Estava em uma torre de mestre. As paredes eram cheias de prateleiras com ervas e poções em frascos, de barro e recipientes de vidro verde. Uma longa mesa de cavalete ali perto estava coberta com pergaminhos, livros e estranhos instrumentos de bronze, todos salpicados com excrementos de corvo nas vigas. Dunk podia ouvi-los, resmungando uns para os outros. Tentou se sentar. Isso se mostrou um grave erro. Sua cabeça rodopiou e a perna esquerda gritou em agonia quando ele colocou o mínimo peso sobre ela. Seu tornozelo estava enfaixado com linho, ele viu, e havia faixas de linho ao redor do peito e dos ombros também. Fique quieto. Um rosto apareceu sobre ele, jovem e cansado, com olhos castanho escuros e um nariz adunco. Dunk conhecia aquele rosto. O homem que o possuía estava todo de cinza, com uma corrente pendurada em volta do pescoço, uma corrente de mestre com muitos metais. Dunk o agarrou pelo pulso. Onde? Fosso gelado, o mestre respondeu. Você estava ferido demais para voltar a pouso veloz. Então, a senhora Rohan ordenou que o trouxéssemos para cá. Beba isso. Levantou uma taça com alguma coisa até os lábios de Dunk. A poção tinha um gosto amargo, como vinagre, mas pelo menos lavou o gosto de sangue. Dunk se obrigou a beber tudo. Depois, flexionou os dedos da mão da espada e então da outra mão. Pelo menos minhas mãos ainda funcionam. E meus braços. O que eu machuquei? O que não? O mestre bufou. Uma lesão no tornozelo, uma entorse no joelho, uma clavícula quebrada, hematomas, a parte superior do seu torso está, em grande parte, verde e amarela, e seu braço direito está roxo escuro. Pensei que seu crânio estivesse rachado também, mas parece que não. Há um corte em seu rosto só. Temo que ficará com uma cicatriz. Ah, e você estava afogado quando o tiramos da água. Afogado? Dunk perguntou. Nunca suspeitei que um homem pudesse engolir tanta água, nem mesmo um homem tão grande quanto você só. Considere-se afortunado por eu ser um nascido do ferro. Os sacerdotes do Deus afogado sabem como afogar um homem e trazê-lo de volta. E fiz um estudo sobre essas crenças e costumes. Eu me afoguei. Dunk tentou se sentar novamente, mas estava sem forças. Eu me afoguei em uma água que não chegava nem no meu pescoço. Gargalhou, então gemeu de dor. Só Lucas. Morto. Duvida disso? Não. Dunk duvidava de muitas coisas, mas não daquilo. Ainda se lembrava de como a força abandonara os membros de Long Inn de uma vez. Egg, ele falou. Quero ver Egg, meu escudeiro. É, um rapaz corajoso e mais forte do que parece. Foi ele quem o tirou do riacho. Ajudou a tirar sua armadura também e o acompanhou na carroça quando o trouxemos para cá. Ele não dormiu, mas ficou sentado ao seu lado com sua espada no colo, caso alguém tentasse lhe fazer mal. Suspeitou até de mim e insistiu que eu provasse tudo o que pretendia dar para você. Uma criança estranha, mas devotada. Onde ele está? Sor Eustace pediu ao garoto para atendê-lo no banquete de casamento. Não havia mais ninguém ao lado dele. Teria sido descortês se ele recusasse. Banquete de casamento? Dunk não entendeu. Você não saberia, claro. Fosso gelado e pouso veloz se reconciliaram depois da sua batalha. A senhora Rohan pediu a permissão do velho Sor Eustace para cruzar suas terras e visitar o túmulo de Adam, e ele lhe deu esse direito. Ela se ajoelhou diante das amoreiras e começou a chorar.
e ele ficou tão tocado que foi confortá-la. Passaram a noite toda conversando sobre o jovem Adam e o nobre pai da minha senhora. Lord Wyman e Sor Eustace eram antigos amigos até a rebelião Blackfire. Sua senhoria e minha senhora foram casados esta manhã pelo nosso bom septão Sefton. Eustace Osgrey é o senhor de Fosso Gelado, e seu leão xadrez se agita ao lado da aranha Weber em toda torre e muralha. O mundo de Dunk girava lentamente ao seu redor. Aquela poção. Ele vai me colocar para dormir. Fechou os olhos e deixou toda a dor se esvair dele. Podia ouvir os corvos crocitando e gritando uns com os outros, e o som de sua própria respiração. E algo mais também. Um som mais suave, firme e forte, de algum modo reconfortante. O que é? Murmurou o sonolento. Esse som? Esse? O mestre escutou. É apenas chuva. Ele não a viu até o dia em que se despediram. Isso é tolice, Sor, Septão Sefton reclamou enquanto Dunk mancava pesadamente pelo pátio, balançando o pé enfaixado e apoiando-se em uma muleta. Mestre Serrick diz que ainda não está nem meio curado, e esta chuva é provável que pegue um resfriado, se não se afogar de novo. Pelo menos espere a chuva passar. Pode demorar anos. Dunk estava grato ao gordo septão, que o visitara quase que diariamente, para orar por ele, aparentemente, embora a maior parte do tempo fosse tomada com histórias e fofocas. Ele sentiria falta da língua solta e vivaz e da companhia alegre, mas aquilo não mudava nada. Preciso ir. A chuva açoitava ao redor deles, 1000 chicotes frios e cinzentos sobre suas costas. Seu manto já estava encharcado. Era o manto de lã branca que Sor Eustace lhe dera, com a borda quadriculada verde dourada. O velho cavaleiro lhe entregara a vestimenta novamente, como um presente de despedida. Por sua coragem e serviço leal, Sor, disse. O broche que prendia o manto em seu ombro era um presente também, um broche em formato de aranha, em marfim com patas de prata. Aglomerados de granadas esmagadas faziam as manchas em suas costas. Espero que isso não seja sobre alguma busca maluca atrás de Bennis, o septão Sefton disse. Você está tão machucado e com hematomas que eu temeria por você se aquele lá o encontrasse nesse estado. Bennis, Dunk pensou com amargura. Maldito Bennis. Enquanto Dunk lutava no riacho, Bennis tinha amarrado Sam Stoops e sua esposa, saqueado o pouso veloz de cima a baixo e recolhido cada item de valor que pôde encontrar, de velhas roupas e armas até a antiga taça de prata de Osgrey, e um pequeno esconderijo de moedas que o velho tinha em seu solário, atrás de uma tapeçaria mofada. Um dia Dunk esperava encontrar Sor Bennis do escudo marrom novamente, e quando isso acontecesse... Bennis vai esperar. Para onde vai? O septão estava ofegante. Mesmo com Dunk em uma muleta, ele era gordo demais para acompanhar seu passo. Ilha Leal. Rarenhal. O Tridente. Há andanças em todos os lugares. Deu de ombros. Sempre quis ver a muralha. A muralha? O septão fez uma parada. Eu me aflijo por você, Sor Duncan, gritou, parado na lama com as mãos abertas, enquanto a chuva caía ao redor deles. Ore, Sor. Ore para a velha iluminar seu caminho. Dunk continuou andando. Ela estava esperando por ele dentro dos estábulos, de pé, ao lado dos fardos de feno amarelo, em um vestido tão verde quanto o verão. Sor Duncan, ela disse quando ele passou pela porta,
Sua trança vermelha estava pendurada na frente do corpo, a ponta esfregando contra suas coxas. É bom vê-lo em pé. Você nunca me viu de costas, ele pensou. Senhora, o que atrasa até os estábulos? É um dia úmido para uma cavalgada. Posso dizer o mesmo a você. Egg lhe contou. Devo a ele outro tapão na orelha. Fique feliz que ele tenha feito isso, ou eu mandaria homens atrás de você, para arrastá-lo de volta. É muito cruel de sua parte tentar se esgueirar, sem nem mesmo um adeus. Ela nunca fora vê-lo enquanto ele esteve sob os cuidados de mestre Serrick, nem uma vez. Esse verde lhe cai bem, senhora, ele disse. Destaca a cor de seus olhos. Mudou o peso desajeitadamente para a muleta. Estou aqui pelo meu cavalo. Você não precisa ir. Há um lugar para você aqui quando se recuperar. Capitão dos meus guardas. E Egg pode se juntar aos meus outros escudeiros. Ninguém jamais saberá quem ele é. Obrigado, senhora, mas não. Trovão estava a 12 baias de distância. Dunk mancou na direção dele. Por favor, reconsidere só. Estes são tempos perigosos, mesmo para dragões e seus amigos. Fique até estar curado. Ela caminhou ao lado dele. Seria do agrado de Lord Eustace também. Ele gosta muito de você. Gosta muito. Dunk concordou. Se a filha dele não estivesse morta, ele gostaria que ela se casasse comigo. Então, você poderia ser a senhora, minha mãe. Nunca tive uma mãe, muito menos uma mãe senhora. Por meio segundo, a senhora Rohani pareceu prestes a esbofeteá-lo novamente. Talvez ela apenas chute minha muleta para longe. Está zangado comigo, Sor? Ela disse em vez disso. Tem que me deixar compensá-lo. Bem, ele disse, você podia me ajudar a colocar a sela em Trovão. Eu tinha outra coisa em mente. Ela estendeu a mão até pegar a dele. Uma mão sardenta, os dedos fortes e delgados. Aposto que é sardenta por inteiro. Quão bem conhece cavalos? Cavalgo 1. Um velho cavalo de guerra criado para a batalha, lento e mal-humorado. Não é um cavalo para ir de um lugar para o outro. Se eu precisar ir de um lugar para o outro, é ele ou esses. Dunk apontou para seus pés. Você tem pés grandes, ela observou. Mãos grandes também. Acho que deve ser todo grande. Grande demais para a maioria dos palafrens. Devem parecer pôneis com você nas costas deles. Mesmo assim, uma montaria mais rápida iria atendê-lo bem. Um grande corcel, com alguma coragem, de corcel dornês para a resistência. Ela apontou para a baia em frente a Trovão. Um cavalo como aquele. Era um baio de raça com olhos brilhantes e uma longa crina de fogo. A senhora Rohani pegou uma cenoura de suas mangas e acariciou a cabeça do animal enquanto o alimentava. A cenoura, não os dedos, disse para o cavalo antes de se virar para Dunk. Eu o chamo Chama, mas pode lhe dar o nome que for do seu agrado. Chame-a Compensação, se gostar. Por um momento, ele ficou sem palavras. Apoiou-se na muleta e olhou para o baio de raça com novos olhos. Era magnífica. Uma montaria melhor do que qualquer outra que o velho possuíra. Era só olhar para as patas longas e esguias para ver o quão rápida devia ser. Eu a crio pela beleza e pela velocidade. Ele se voltou para a Trovão. Não posso aceitá-la. Por que não? É um cavalo bom demais para mim. É só olhar para ela. Um rubor percorreu o rosto de Rohani. Ela agarrou a trança, torcendo-a entre os dedos. Tive que me casar, sabe disso. O testamento do meu pai. Ah, não seja tão tolo. O que mais eu poderia ser? Sou cabeça dura como uma muralha de castelo e de nascimento baixo também. Aceite o cavalo. Recuso-me a deixá-lo partir sem alguma coisa para se lembrar de mim. Eu me lembrarei de você, senhora. Não tema isso.
Aceite-a. Dunk agarrou a trança dela e puxou seu rosto até o dele. Era estranho com a muleta e a diferença de altura. Ele quase caiu antes de colocar os lábios sobre os dela. Beijou-a com força. Uma das mãos dela foi atrás de seu pescoço, a outra ao redor de suas costas. Ele aprendeu mais sobre beijos em 1 segundo do que já sabia de observar. Mas quando finalmente se separaram, ele desembainhou o punhal. Eu sei o que quero para me lembrar de você, senhora. Egg estava esperando por ele no portão, montado em um novo e belo palafrém alazão e segurando as rédeas de mestre. Quando Dunk trotou até eles em cima de Trovão, o garoto pareceu surpreso. Ela disse que queria lhe dar um novo cavalo, Sor. Nem senhoras nobres conseguem tudo o que querem, Dunk disse enquanto cavalgavam pela ponte levadiça. Não era um cavalo que eu queria. O fosso estava tão cheio que ameaçava transbordar pelas margens. Peguei outra coisa para me lembrar dela, em vez disso. Uma mecha daquele cabelo vermelho. Levou a mão por sob o manto, pegou a trança e sorriu. Na gaiola de ferro na encruzilhada, os cadáveres ainda se abraçavam. Pareciam solitários, abandonados. Até as moscas os abandonaram, e os corvos também. Só alguns pedaços de pele e cabelo permaneciam sobre os ossos dos mortos. Dunk parou. Franziu o senho. Seu tornozelo doía com a cavalgada, mas não importava. A dor era tão parte da cavalaria quanto espadas e escudos. Para que lado é o sul? Perguntou para Egg. Era difícil saber quando o mundo era todo chuva e lama, e o céu estava cinza, como uma muralha de granito. Aquele é o sul, Sor. Egg apontou. Aquele é o norte. Solaroestival é para o sul, seu pai. A muralha é para o norte. Dunk olhou para ele. É um longo caminho a percorrer. Tem um cavalo novo, Sor. É verdade. Dunk teve que sorrir. E por que quer ver a muralha? Bem, Egg respondeu. Ouvi dizer que é alta. Fim do CD MP3 1. Pasta 3. O Cavaleiro Misterioso. Caía uma leve chuva de verão quando Dunk e Egg se despediram de Septo de Pedra. Dunk cavalgava seu velho cavalo de guerra Trovão, com Egg ao seu lado, no jovem palafrém animado que ele chamara de Chuva, levando a mula deles Mestre. Nas costas de Mestre estavam empacotados a armadura de Dunk e os livros de Egg, os sacos de dormir, a tenda, as roupas, vários pedaços de carne salgada dura, meio jarro de hidromel e 2 odres de água. O velho chapéu de palha de Egg, de abas largas e frouxas, mantinha a chuva longe da cabeça da mula. O garoto cortara buracos para as orelhas de Mestre. O novo chapéu de palha de Egg estava em sua cabeça. Para Dunk, exceto pelos buracos das orelhas, os 2 chapéus eram muito parecidos. Quando se aproximaram dos portões da cidade, Egg deu um puxão brusco na rédea. Sobre a entrada, a cabeça de um traidor fora empalada em uma haste de ferro. Pela aparência, era recente a carne mais rosada do que verde, mas os corvos carniceiros já haviam feito seu trabalho. Os lábios e as bochechas do morto estavam dilacerados e irregulares. Seus olhos eram 2 buracos marrons, chorando lentas lágrimas vermelhas conforme as gotas de chuva se misturavam com o sangue seco. A boca do morto estava aberta, como se estivesse discursando para os viajantes que passavam pelo portão abaixo. Dunk vira estes sinais antes. Em Porto Real, quando eu era menino, certa vez roubei uma cabeça do alto da haste, contou para Egg. Na verdade, fora Furão quem escalara a muralha para surrupiar a cabeça depois que Raf e Pudim disseram que ele não teria coragem. Mas quando os guardas vieram correndo, ele a jogou lá embaixo e Dunk a pegou.
Devia ser algum senhor rebelde ou cavaleiro ladrão. Ou talvez apenas um assassino comum. Uma cabeça é uma cabeça. Todas parecem iguais depois de alguns dias em uma haste. Seus 3 amigos e ele haviam usado a cabeça para aterrorizar as garotas da Baixada das Pulgas. Eles as perseguiam pelos becos e as faziam dar um beijo na cabeça antes de deixá-las ir embora. Aquela cabeça foi muito beijada, ele se lembrava. Não havia uma garota em Porto Real que pudesse correr mais rápido do que Raf. Mas era melhor Egg não ouvir esta parte. Furão, Raf e Pudim. Pequenos monstros aqueles 3. E eu era o pior de todos. Seus amigos e ele tinham ficado com a cabeça até que a carne enegreceu e começou a se desfazer. Aquilo acabou com a graça de perseguir as garotas. Então, numa noite, invadiram uma loja de panelas e jogaram o que restou dentro de uma caldeira. Os corvos sempre vêm atrás dos olhos, contou para Egg. Então, as bochechas ficam fundas, a carne se torna verde. Apertou os olhos. Espere, conheço esse rosto. Conhece, Sor, Egg confirmou. Há 3 dias, o septão corcunda que ouvimos pregar contra Lord Corvo de Sangue. Ele se lembrou. Era um homem santo juramentado aos 7, mesmo que tenha pregado traição. Abre aspas. Suas mãos estão escarlates com o sangue do irmão e com o sangue de seus jovens sobrinhos também. Fecha aspas. O corcunda declarara para a multidão que se reunia na praça do mercado. Abre aspas. Uma sombra veio ao meu comando para estrangular os filhos do corajoso príncipe Valar no útero da mãe. Onde está nosso jovem príncipe agora? Onde está o irmão dele, o doce Matawis? Para onde foram o bom rei da Arian e o destemido Baelor quebra-lança? O túmulo os reivindicou, cada um deles. E ainda assim, ele resiste, esta ave pálida com um bico sangrento que se empoleira no ombro do rei Aerys e grasna em seu ouvido. A marca do inferno está em seu rosto e em seu olho vazio, e ele nos tem trazido seca, pestilência e morte. Levantem-se, eu digo, e lembrem-se do nosso rei verdadeiro do outro lado do mar. São 7 deuses e 7 reinos, e o dragão negro gerou 7 filhos. Levantem-se, meus senhores e senhoras. Levantem-se, bravos cavaleiros e resistentes fazendeiros, e derrubem Corvo de Sangue, aquele feiticeiro vil, para que seus filhos e os filhos de seus filhos não sejam amaldiçoados para sempre. Fecha aspas. Cada palavra era traição. Mesmo assim, foi um choque vê-lo ali, com buracos onde antes estavam os olhos. É ele sim, Dunk concordou. Outra boa razão para deixar esta cidade para trás. Deu um toque com a espora em trovão e eles passaram pelos portões de septo de pedra, ouvindo o som suave da chuva. Quantos olhos o Lorde Corvo de Sangue tem? A charada dizia. 1000 olhos e mais um. Alguns alegavam que a mão do rei era um aluno das artes das trevas que podia mudar seu rosto, ficar parecido com um cachorro de um olho só, até mesmo se transformar em bruma. Dizia-se que matilhas de lobos cinzentos cadavéricos caçavam seus inimigos, e corvos carniceiros espiavam para ele e sussurravam segredos em seus ouvidos. A maior parte da história era só história. Dunk não duvidava, mas ninguém podia duvidar que Corvo de Sangue tinha informantes em todas as partes. Vira o homem uma vez com seus próprios olhos em Porto Real. Brancos como ossos eram a pele e o cabelo de Bryden Rivers. E seu olho. Ele só tinha um. O outro tinha perdido para o meio-irmão, aço amargo no campo do capim vermelho. Era vermelho como sangue. Na bochecha e no pescoço ele tinha uma marca de nascença cor de vinho que havia dado origem ao seu apelido. Quando a cidade ficou bem para trás, Dunk limpou a garganta e disse:
Mau negócio cortar cabeças de septões. Tudo o que ele fez foi falar. Palavras são vento. Algumas palavras são vento só, outras são traição. Egg era tão magro quanto uma vara, todo costelas e cotovelos, mas tinha uma boca grande. Agora você fala como um príncipezinho de verdade. Egg tomou aquilo como insulto, e era. Ele pode ter sido um septão, mas estava pregando mentiras só. A seca não foi culpa de Lord Corvo de Sangue, nem a grande praga da primavera. Pode ser, mas se começarmos a cortar cabeças de todos os tolos e mentirosos, metade desta cidade, dos 7 reinos, ficará vazia. 6 dias mais tarde, a chuva era apenas uma lembrança. Dunk tirara sua túnica para desfrutar o calor do sol em sua pele. Quando uma brisa suave apareceu, calma, fresca e perfumada, como o hálito de uma donzela, ele suspirou. Água, anunciou. Sente o cheiro? O lago não deve estar longe agora. Tudo o que consigo sentir é o cheiro de Mestre só. Ela fede. Egg deu um puxão na rédea da mula. Mestre deteve-se para pastar na relva ao lado da estrada, como fazia de tempos em tempos. Há uma velha estalagem na margem do lago. Dunk parara ali uma vez, quando era escudeiro do velho. Sir Arlan dizia que fabricavam uma boa cerveja escura. Talvez pudéssemos provar um pouco enquanto esperamos a balsa. Egg lhe deu um olhar esperançoso. Para empurrar comida para baixo, Sor. Que comida poderia ser? Um pedaço de assado, o menino sugeriu. Um pouco de pato, uma tigela de ensopado? O que quer que tenham, Sor. A última refeição quente deles fora há 3 dias. Desde então, estavam vivendo à base de frutas caídas e tiras de carne salgada velha, tão duras quanto madeira. Seria bom colocar um pouco de comida de verdade na barriga antes de começarmos o longo caminho na direção da muralha, no norte. Podíamos passar a noite também, sugeriu Egg. Meu senhor, quer uma cama de penas? Palha seria o bastante para mim só. Egg respondeu ofendido. Não temos dinheiro para camas. Temos 22 moedas, 3 estrelas, um veado de prata e aquela granada lascada só. Dunk coçou a orelha. Pensei que tivéssemos 2 veados de prata. Tínhamos, até que você comprou a tenda. Agora temos 1. Não teremos nenhum se começarmos a dormir em estalagens. Quer dividir a cama com qualquer mascate e acordar com pulgas? Dunk bufou. Eu não. Tenho minhas próprias pulgas e elas não se dão bem com estranhos. Dormiremos sob as estrelas. As estrelas são boas, Egg concordou. Mas o chão é duro, Sor. E de vez em quando é bom ter um travesseiro sob a cabeça. Travesseiros são para príncipes. Egg era tão bom escudeiro quanto qualquer cavaleiro poderia desejar, mas de vez em quando parecia agir como um príncipe. O garoto tem o sangue do dragão, nunca se esqueça. Dunk, por sua vez, tinha sangue de mendigo, ou era o que costumavam dizer para ele na Baixada das Pulgas, quando lhe falavam que era certo que seria enforcado. Talvez possamos pagar um pouco de cerveja e uma refeição quente, mas não vou desperdiçar boa moeda com uma cama. Precisamos economizar para a balsa. Da última vez que cruzou o lago, a balsa custava apenas algumas moedas, mas isso fora há 6 anos, ou talvez 7. Tudo ficara mais caro desde aquela época. Bem, Egg sugeriu, podíamos usar minha bota para atravessar. Podíamos, Dunk concordou, mas não vamos. Usar a bota era perigoso. A notícia poderia se espalhar. As notícias sempre se espalham. Seu escudeiro não era careca por acaso. Egg tinha os olhos púrpuras da antiga Valíria e o cabelo que brilhava como ouro velho e fios de prata entretecidos. Ele também podia usar um dragão de 3 cabeças como broche enquanto deixava o cabelo crescer. Aqueles eram tempos perigosos em Westeros e, bem, era melhor não arriscar.
outra palavra sobre sua maldita bota e eu a acerto na sua orelha com tanta força que você voará para o outro lado do lago. Eu preferiria nadar, Sor. Egg nadava bem, e Dunk não. O garoto se virou na cela. Sor, alguém está vindo na estrada atrás de nós. Escuta os cavalos. Não sou surdo. Dunk podia ver a poeira também. Um grupo grande e com pressa. Acha que podem ser foras da lei, Sor? Egg se ergueu nos estribos, mais ansioso do que assustado. O garoto era assim. Foras da lei seriam mais silenciosos. Só senhores fazem tanto barulho. Dunk sacudiu o punho da espada para soltar a lâmina da bainha. Mesmo assim, vamos sair da estrada e deixá-los passar. Há senhores e senhores. Não custava ser um pouco cauteloso. As estradas não eram tão seguras quanto na época em que o bom rei da Arion se sentava no trono de ferro. Egg e ele se esconderam atrás de um espinheiro. Dunk pegou o escudo e o colocou no braço. Era uma coisa velha, alta e pesada, com formato triangular, feito de pinho e contornado com ferro. Ele o comprara no septo de pedra, para substituir o escudo que Longin havia feito em pedaços quando lutaram. Dunk não tivera tempo de pintá-lo com o seu olmo e a estrela cadente, então a peça ainda ostentava o brasão de armas do último dono. Um homem enforcado balançando triste e cinzento embaixo de uma árvore. Não era um símbolo que teria escolhido para si mesmo, mas o escudo fora barato. Os primeiros cavaleiros passaram galopando poucos segundos depois. 2 jovens fidalgos montados em um par de corcéis. O que montava o baio usava um elmo de aço dourado, com o rosto aberto e 3 plumas altas, uma branca, uma vermelha, uma dourada. Plumas das mesmas cores adornavam a proteção sobre a crina do cavalo. O garanhão negro ao seu lado estava com arreios azuis e dourados. Seus enfeites ondulavam ao vento quando passaram trovejando. Lado a lado, os cavaleiros coloriam o percurso, gritando e rindo, os longos mantos flutuando atrás de si.